Olá, para mais uma aula. Essa aula será sobre netiqueta e plágio. É um tema bem importante, porque são questões que, apesar de termos noção, sabermos o que é, ainda nos deparamos com isso quase que todos os dias, tanto da netiqueta quanto do plágio, principalmente quanto à netiqueta. A gente vai começar falando sobre ela. A netiqueta, ela é um conjunto de regras, de condutas para interação respeitosa e produtiva em ambientes digitais. São regras informais, não há nada, uma formalidade nessas regras, mas são regras, mesmo que informais, que a gente deve seguir para poder viver nessa internet, que muitas vezes a gente acha que é uma terra até sem lei, né? Que as pessoas falam o que querem, postam o que querem, mas a gente deve agir com respeito e pensar que temos algumas regras, que por mais que sejam informais, nós temos algumas regras. A etiqueta na sociedade é um código de comportamento que devemos observar e praticar como bons cidadãos. A etiqueta em tecnologia é um código de comportamento que devemos observar e praticar quando interagimos com outras pessoas na internet. Por mais que nós estamos na internet, é, a gente tem que ter um respeito, a gente tem que agir com educação, por mais que a gente não conheça quem está do outro lado da tela, principalmente nesses cursos à distância que nós não conhecemos todos os alunos, que nós não conhecemos os nossos colegas de curso, nós temos que agir com educação, com respeito, principalmente na escrita, que é um dos meios, dos principais meios que nós temos de comunicação. Então a gente tem que pensar como que a gente vai escrever, a gente tem que pensar como que a gente vai falar, para que possamos utilizar de maneira adequada todas as ferramentas que a internet proporciona para a gente. Ok. As regras básicas de etiqueta na educação à distância. Seja educado e respeitoso, assim como nós devemos ser em qualquer espaço físico. Na internet, na educação à distância, nós também devemos agir com educação e respeito. Não é porque nós não estamos com uma presença física que nós iremos agir de maneira diversa dessa. Evitar escrever em caps lock. Quando a gente escreve tudo com letra maiúscula, pressupõe que ou nós estamos agindo com falta de educação, que nós estamos gritando, e isso é uma maneira inadequada de agir na educação à distância e até mesmo em comentários em redes sociais. Então, evitar de escrever em letras maiúsculas, tudo com letra maiúscula. É uma das regras de etiqueta, porque passa a impressão que você está sendo desrespeitoso com quem está lendo aquilo. Responda as mensagens com clareza, de forma objetiva, é, sem usar de palavras que possam dar segundas interpretações. Sejam claros nas suas respostas e argumentações. Respeite o tempo dos colegas e dos tutores. Quando nós estamos na educação à distância, como eu disse na primeira aula, nós temos uma liberdade geográfica e de horário muito grande. E por isso, nós temos que respeitar o tempo dos colegas e dos tutores, porque às vezes eu posso responder algo de uma maneira mais rápida, por eu ter uma disponibilidade maior de tempo, mas a outra pessoa, por responsabilidades pessoais, profissionais,
não consegue responder no tempo que eu gostaria que ela respondesse. Então, nós temos que entender que cada um vai ter o seu tempo para responder essas mensagens. Então, respeite o tempo dos colegas, dos tutores, dos professores, porque nós iremos responder, os colegas irão responder, mas cada um terá o seu tempo para responder. E aqui a gente passa para o que é plágio. Quando a gente trabalha com trabalhos acadêmicos, nós vemos muito falar sobre isso, sobre o plágio. E é uma questão muito séria isso, principalmente hoje, com tantos recursos na inteligência artificial. Ficou até muito fácil, né? Hoje em dia a gente fazer um trabalho acadêmico, um trabalho escolar, porque a inteligência artificial, ela disponibiliza vários aplicativos e vários recursos para fazer trabalhos, né? Escritas, dissertações, argumentações, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como que nós vamos agir com essas inteligências artificiais? Nós só vamos copiar e colar o que ela está escrevendo? Vamos parafrasear? Como que vai ser? Então, nós temos que tomar cuidado com o plágio. O plágio, na sua conceituação, ele é o ato de copiar total ou parcialmente um conteúdo de terceiros sem a devida citação ou autorização. Em muitos trabalhos, nós vemos que as pessoas às vezes pensam assim: ah, eu não vou copiar o parágrafo igual, não, para eu não ter que citar. Eu vou mudar, eu vou parafrasear. Daí eu não preciso citar, não preciso usar a fonte, porque daí não vai ser plágio, mas vai ser plágio. Só não vai ser um plágio direto, mas vai ser um plágio indireto. Então, nós temos esses dois tipos de plágio, o direto e o indireto. O plágio direto é quando a gente usa uma citação e a gente não coloca a fonte de onde a gente tirou. Já o plágio indireto é quando a gente pega e a gente parafraseia, né? Coloca com as nossas palavras, põe um sinônimo ali, um bonito por um belo, um grande por enorme, e assim vai mudando ali o sentido, né? Com os sinônimos, e vai parafraseando e fala: pronto, não é plágio, porque eu não copiei igual, não vou citar. É plágio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de plágio, de fazer as citações, colocar de onde são as fontes, não deixe de citar, de dar o valor para a pessoa que você está copiando. Não é errado você copiar. Não é errado você utilizar material de outras pessoas, desde que você dê a devida credibilidade para aquele material que você copiou. Então, cite as fontes de acordo com as regras, mas não deixe de citá-las. Mas também você não vai fazer um trabalho só de citações, né? Tem que ter o seu entendimento também. Mas toda vez que você for fazer uma citação, você faça o uso da fonte, cite corretamente. Então, os tipos de plágio, que é a cópia literal, que é o plágio direto, parafrasear sem citar, que é o plágio indireto, o autoplágio. Vocês sabem qual que é o autoplágio? O autoplágio é aquele assim: eu tenho um trabalho meu, antigo, e que o professor aqui novo não conhece, que eu tenho esse trabalho, não. E ele deu um trabalho que é igual aquele antigo que eu tenho. E eu vou e uso aquele trabalho. É um autoplágio. Ele é meu, o trabalho é meu, eu quem fiz, mas eu estou usando aquele trabalho sem o professor saber.
Então, isso é um autoplágio. E o uso de trabalhos prontos da internet. Como evitar esses plágios? É citar corretamente os autores, produzir conteúdo original. Existem formas que nós podemos usar o trabalho de outros autores sem ser considerado plágio. É só dar a devida credibilidade para a pessoa. Faça a citação. Use de acordo com as normas solicitadas pela instituição que você está estudando. E quais são as consequências do plágio? As consequências do plágio são sanções acadêmicas, como advertência, reprovação, desligamento, e causam prejuízo e a credibilidade à sua formação ética. Então, antes de você pensar em plagiar, pense em fazer as citações adequadas. Pense em estudar aquele material que você tem para estudar, para você executar e realizar um bom trabalho. Ninguém está falando que você não pode usar obras para melhorar o seu trabalho. Ninguém está falando que é proibido que você use citações para que seu trabalho fique mais completo. Mas coloque de onde você está tirando. Porque se você colocar apenas as citações sem as devidas fontes, isso é considerado plágio. Se você copiar um parágrafo inteiro de uma obra, ou se você parafrasear, usar um trabalho seu antigo, são formas de plágio. Então, esteja atento ao plágio e evite esse uso inadequado de materiais sem a devida citação, para que você consiga, elaborar trabalhos. Então, use de todos os recursos virtuais que nós temos, desde que vocês consigam, colocar as fontes, as citações adequadas nas referências e nos campos que são determinados. Então, aqui fica assim, um bom trabalho acadêmico é com estudo, leitura e conteúdo relevante. Planeje, estude e se dedique, tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês para que vocês possam estudar, para que vocês possam realizar um bom trabalho, tanto em relação à escrita de materiais, quanto em relação ao tratamento com os colegas de curso, quanto aos professores e tutores, que nós possamos ter uma boa relação, uma relação educada, amistosa, uma relação em que a gente saiba tratar as pessoas que estão conosco. Vamos usar da etiqueta, da ética, assim como nós usamos no nosso dia a dia, no nosso ambiente físico de trabalho, de estudo, certo? Eu conto com a colaboração de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, bom? Uma boa aula e bons estudos para vocês. Até!